Diante dessas falas, eu apresento a nossa palestra de hoje, que encontra-se intitulada A Implementação da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, no currículo do ensino fundamental, com foco no planejamento de sequências didáticas do 1º ao 5º ano. Então, nós temos a honra de receber o palestrante de hoje, o professor mestre Filomeno Souza, que é professor, mestre em ensino de ciências, lá pelo PPGEC, a qual eu também sou, que é o programa de pós-graduação, mestrado profissional em ensino de ciências da Universidade Estadual. Também é graduado em pedagogia, é graduado em filosofia, é professor formador de ciências da natureza, do Departamento de Formação da Secretaria Municipal de Educação, é professor pesquisador em ciências da natureza e fez parte aí da equipe de gestão e currículo que atuou no programa de apoio à implementação da Base Nacional Comum Curricular, especificamente, redator aí do componente curricular de ciências da natureza. Então, temos um profissional aí altamente qualificado, com uma experiência bacana, que vai, com certeza, contribuir aí com novos olhares sobre o referido documento, com possibilidades ao término da apresentação, ao término da explanação, com discussões, com abertura de espaço para dúvidas, perguntas, algum questionamento, alguma colocação, sobre essa temática que é a BNCC, com foco aí, nesse diferencial do uso das sequências didáticas, que vão ser abordadas aí, para quem não conhece ou não tem muito convívio com as sequências didáticas, especificamente para os anos iniciais, 1º ao 5º ano. Então, agradecemos aqui o aceite de participação, professor Filomeno, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo mais uma vez, tá bom? E eu passo a palavra para o senhor. Ok, obrigado, Alexandra. Obrigado pelo convite, obrigado pela mediação da palestra. É uma grata satisfação ver o professor Marcos, que tive a felicidade de participar em eventos organizados por ele também, Congresso de Filosofia, que, aliás, eu estou com saudade daqueles congressos. E a professora Enia, a minha eterna professora, desde a graduação. Assim, eu fico muito feliz de estar podendo contribuir com esse debate tão necessário e tão importante, Afinal de contas, a gente está saindo de um modelo, de um paradigma de educação e normativamente caminhando para um outro tipo de currículo, para uma outra forma de trabalhar. Então, a nossa fala hoje, aqui na palestra, ela vai estar pautando sobre essa mudança desse paradigma, que, na verdade, não é bem um paradigma, porque a BNCC é normativa, eu sou obrigado a seguir o que está lá, Então, mas que não deixa de ser um paradigma, porque é um modelo diferenciado, Então, vou socializar com vocês, iniciar aqui os slides. Então, é isso, vamos iniciar. Nós vamos iniciar essa nossa conversa com alguns questionamentos, com algumas perguntas aqui, alguns questionamentos mesmo, que nós teremos a tentativa de responder isso aqui nesses 30 minutos de apresentação. Aqui. Qual a meta ou qual o objetivo do currículo numa perspectiva tradicional de ensino? Eu não estou me prendendo aqui. Quando precisar utilizar o exemplo de componente curricular, eu vou utilizar ciências, mas a nossa fala aqui é para o ensino fundamental de um modo geral, considerando todos os componentes curriculares. Então, assim, qual é a meta ou qual o objetivo do currículo tradicional antes da BNCC? O que a gente tinha como meta? Para a gente ir pensando isso, refletindo sobre isso aí, para que a gente possa caminhar na discussão aqui. O que tinha como meta? Quando a gente falava, ou quando a gente fala em currículo, hoje, o que nós temos? O que a gente imagina? Qual é a imagem que a gente tem de currículo? Quando se fala em currículo, nessa perspectiva que ainda está em processo de transição, que ainda não estamos trabalhando de acordo com a BNCC.
Aí vem a outra pergunta: qual é a meta ou qual o objetivo do currículo de acordo com a BNCC? O que muda? O que muda? Se a gente for comparar as metas, se a gente entender que o currículo é um caminho, a ideia de currículo na BNCC é caminho, escurrere, que vem do latim, escurrere, caminho. Esse caminho é para chegar onde? De acordo com a BNCC. E esse caminho chega hoje onde? Essa reflexão é muito importante. Qual é a meta? Então, como o planejamento pode propiciar o desenvolvimento de valores? Como o planejamento pode contribuir para a formação integral do aluno? Será que o nosso currículo hoje contribui para a formação integral dos nossos alunos? Ou ele permanece simplesmente naquela dimensão intelectual de aprender o conceito, então eu cumpri com a minha meta? De que forma a sequência didática pode desenvolver as habilidades e as competências? Como que uma sequência didática pode desenvolver as habilidades e competências? Então, essas perguntas, esses questionamentos, eles devem ser a mola propulsora do nosso diálogo aqui. Tá. Eu tive a grata satisfação de participar como redator da BNCC desde a primeira versão. E aí, a segunda versão, a terceira, a consolidação e a elaboração do DCR, do Estado, né? Que é o documento curricular do Estado, com o componente de ciências. E aí, eu vi que nós temos que, agora, quando a gente falar em habilidades, em competências, e estivermos nos referindo ao currículo, nós não estamos mais falando de habilidade, qualquer habilidade, não. Agora, a habilidade agora é materializada, ela é conceituada, ela está escrita na BNCC. Então, é preciso dizer a qual habilidade você se refere. Você se refere a qual habilidade? Ela tem código, então é preciso fazer referência a essa habilidade. Eu vou desenvolver habilidade de leitura. Quais habilidades? As habilidades estão anotadas no currículo ou na Base Nacional Comum Curricular. Essas habilidades, elas têm um código alfanumérico, que deve ser mencionado. Então, assim, a palavra habilidade, ela não deve ser utilizada como aleatoriamente. Quando a gente fala habilidade, nós devemos nos referir à habilidade da BNCC. Então, é preciso que esses conceitos fiquem claros para a gente, porque nós, na academia, estudamos os conceitos de competência, de habilidade e tudo mais, só que a BNCC, o documento normativo, ele consolidou um determinado conceito, uma determinada definição. Está definido muito bem. Então, o que seria competência? Eu acho que eu preciso falar isso com vocês aqui, porque a oficina ela não vai fluir sem que esses conceitos estejam devidamente compreendidos. Então, aqui eu tenho nesse sumário aqui. O que é competência? O que é competência na BNCC? Né? Tá aqui. Ó. Aí eu tenho um desenho explicando aqui o que é competência de acordo com a BNCC. Mas eu vou, em poucas palavras, nós vamos definir aqui. Ó. Olha, competência é a mobilização de recursos para se resolver determinadas situações. Então, assim, competência é a mobilização de recursos. Quais são esses recursos? Um desses recursos são as habilidades. Outro recurso, os conteúdos. Os conteúdos não desapareceram. Eles continuam existindo. Só que eles não são o fim. Eles não estão no final. Eles estão no meio. Utilizando os conteúdos... Utilizando os conteúdos, eu desenvolvo habilidades, né? Ou desenvolvo competências. Então, competências é a capacidade de mobilizar esses recursos aqui. Eu preciso ter a capacidade de mobilizar o conteúdo, ou o conceito não desapareceu, de desenvolver as habilidades, o domínio de linguagem, etc. Mas a BNCC, ela adota 3 palavrinhas para definir o que é competência. Se a gente entender, compreender essas palavras conceitualmente, nós estaremos entendendo o que significa competência na BNCC. É o desenvolvimento conceitual, procedimental, aliás, a gente pode colocar 4. Conceitual, procedimental, atitudinal e emocional.
Ou seja, essa é a ideia de formação integral. A formação integral, ela passa por essas 4 dimensões aqui. Então, a competência não é algo que a gente não vê a competência. A competência, para nós vermos, para nós evidenciarmos a competência, para nós testemunharmos a competência, é preciso que ela seja manifestada por meio das habilidades. As habilidades é o proceder, a habilidade é o proceder. Então, é preciso a gente entender tanto do ponto de vista conceitual, como entender como que elas estão enumeradas no documento curricular. Né? E habilidade. Quando a gente fala em habilidade, pois é, não dá para falar aleatoriamente dessa palavra como se ela fosse habilidade de leitura, habilidade de matemática. Não. É preciso dizer, enumerar e dizer de qual habilidade nós estamos falando. Porque as habilidades agora, elas estão enumeradas, elas têm um código. E esse código, e essa habilidade, ela é composta, as habilidades elas são compostas por 3 elementos. O primeiro é o verbo, que é o aspecto conceitual, aliás, cognitivo, desculpa, que é o aspecto cognitivo que vai ser desenvolvido. O segundo, o complemento desse verbo, que é o aspecto cognitivo, que é o processo cognitivo. O complemento desse verbo é o objeto de conhecimento ou o conteúdo. E essa parte verde aí que eu coloquei, ela é aquilo que não é tão rígido na BNCC, que pode ser flexível, né? Mas esses 2 elementos básicos é necessário que a gente compreenda eles. Primeiro, o verbo. Esse verbo não é colocado aleatoriamente. Esses verbos, eles representam o processo cognitivo e eles representam os níveis de aprendizagem. Para o aluno comparar, antes de comparar, ele precisa compreender, ele precisa lembrar que são verbos que denotam ou que representam níveis inferiores ao de comparar. Quando o aluno compara, ele precisa ter critérios, ele precisa conhecer, ele precisa compreender, tem algum nível cognitivo que ele já precisa ter para poder comparar. Então, para desenvolver essa habilidade, outros verbos são necessários. Esses verbos vão aparecer na materialização do currículo na escola. Então, voltando aqui, na perspectiva de ensino tradicional, o currículo tem como meta a formação para além da dimensão intelectual do aluno. Se a gente pensar em currículo na forma tradicional que nós costumamos pensar, a gente vai... Será que é assim? Será que o currículo ele tem como meta algo além da dimensão intelectual? Ou ele para simplesmente na questão intelectual ou na questão conceitual, né, dos conteúdos? Tá. Então, continuando aqui. De que forma o planejamento, que faltou uma interrogação aqui depois, de que forma o planejamento de uma sequência didática pode contemplar explicitamente a formação integral do aluno, desenvolvendo as dimensões e subdimensões das competências gerais? Isso é uma pergunta, tá, gente? Vou tentar colocar aqui a interrogação. De que forma o planejamento de uma sequência didática pode contemplar explicitamente a formação integral do aluno? Ou seja, não só o desenvolvimento, ou não só a aprendizagem de determinados conceitos, mas a formação integral dele. Como que a sequência didática pode fazer isso? Como que o planejamento elaborado pode mostrar explicitamente onde estão os objetivos voltados para a formação integral do aluno? É pouco tempo, mas é a primeira oficina remota que nós vamos fazer aqui. Olha aqui alguns exemplos aqui, exemplos de dimensões e subdimensões das competências gerais. Aqui nós temos a metacognição, o desenvolvimento. O que é formar o aluno numa dimensão integral? É o quê? É garantir a consolidação da metacognição, do desenvolvimento de hipóteses, de comunicar-se por meio de plataformas multimídia, analógicas e digitais, argumentação, confronto de ponto de vista, afirmação argumentativa, multiletramento, aplicação do conhecimento. Nós que temos uma experiência tradicional de educação, eu, como professor há 30 anos, há mais de 30 anos, eu posso garantir para vocês que eu nunca planejei uma aula de ciências que tivesse explicitamente o objetivo de desenvolver
esses termos aqui, né? Desenvolver a metacognição, desenvolver a argumentação, desenvolver confronto de ponto de vista, desenvolver este comportamento nos alunos, né? E com a BNCC, sim, nós temos como fazer isso. O nosso planejamento tem como contemplar explicitamente o desenvolvimento dessas capacidades, ou dessas habilidades, ou dessas competências emocionais, que estão no plano integral. Então, o objetivo da nossa oficina aqui é exercitar a combinação entre competências gerais e as habilidades dos componentes curriculares no planejamento de uma sequência didática. Então, vamos lá. É preciso fazer. Nós vamos ter que fazer aqui alguma coisa. A Alessandra me disse como é que eu tirava... Ah, tá aqui, ó, tá. Lembrei. Eu fiz um curso com a Alessandra para não ter falha aqui na apresentação. A Alessandra é ótima. Então, gente, é esse roteiro que a gente vai tentar cumprir aqui, nesse pouco tempo que nós temos aqui. Primeira coisa, eu preciso reconhecer toda a sequência didática parte de um tema. É preciso eu tenho um tema a desenvolver. Essa sequência didática pode ser interdisciplinar ou pode ser só do componente. Nesse caso aqui, nós vamos tratar só de um componente, mas ela também pode ser interdisciplinar. Então, a primeira coisa que eu devo fazer é o quê? Realizar a leitura das planilhas das habilidades da BNCC com o intuito de identificar quais habilidades dialogam com o tema da sequência didática. Esse tema, claro, esse tema vai surgir do debate entre os professores, entre os alunos, esse tema vai surgir do diálogo, né? E aí, a partir do momento que o professor toma conhecimento do tema, aí ele faz a leitura da planilha na BNCC. Olha, eu já posso dizer que em Roraima, ele vai fazer a leitura na planilha do DCR, do Documento Curricular de Roraima, e vai perceber quais são as habilidades que dialogam com aquele tema. Então, o melhor caminho é o caminho de procurar a habilidade que dialoga com aquele tema, né? E aí vem, selecionar pelo menos uma habilidade que tenha conexão com o tema apresentado, considerando o nível, etapa de ensino e o componente curricular. Verificar a conexão entre habilidades e competências gerais. Eu estou lendo aqui essa lista, tá? Acompanha aí. Elaborar os objetivos de aprendizagens. O aluno é o sujeito da ação expressa no texto do objetivo. Estratégia de ensino, elaborar uma estratégia de ensino, onde, em ciências, particularmente em ciências, é preciso considerar a abordagem investigativa e o protagonismo do aluno, assim como em todos os outros componentes curriculares, né? Trabalhar as habilidades de forma articulada com o tema apresentado, quer dizer, elaboração das atividades estratégicas de ensino. Como é que nós vamos fazer isso aqui? Eu quero fazer junto com vocês aqui. Vamos lá. Se eu dissesse para vocês aqui, ó, que nós temos como tema a nutrição dos animais. Esse é o tema que a gente tem para começar. Digamos que já foi discutido, os professores discutiram, os alunos também. Vamos colocar a nutrição dos animais como tema da sequência didática, certo? Tá. Aí nós vamos lá. Nós vamos buscar onde? Nas planilhas das habilidades. Como nós não temos, se nós estivéssemos numa oficina presencial, nós íamos fazer esse exercício de procurar essas habilidades que dialogam com o tema. Mas aqui eu já fiz isso para vocês, já adiantei aqui, ó. No primeiro ano, essa habilidade aqui, ó, localizar, nomear e representar graficamente, por meio de desenho, parte do corpo humano e explicar suas funções. Por quê? Porque entre esses animais está o corpo humano, né? O corpo humano é animal. Então, localizar e nomear graficamente parte do corpo humano vai, de alguma forma, eu vou estabelecer esse link com o tema. E assim sucessivamente, ó. Tem várias outras habilidades aqui do primeiro ano. Se fosse primeiro ano, se eu fosse professor do primeiro ano, se eu fosse professor do segundo ano, já encontraria outra aqui, ó. Identificar as principais partes de uma planta. Pô, mas planta, o que tem a ver, né? E frutos e a função desempenhada por cada uma delas e analisar as relações entre as plantas, o ambiente e os demais seres vivos. Aí, quando chega nos demais seres vivos, o homem se alimenta de plantas, né? Então, essa já deu espaço para que essa habilidade dialogue com aquele tema, né? Ou seja, observe que a habilidade ela não é contemplada em sua plenitude, sabe? Se você encontrar uma palavra ou uma parte, uma dimensão da habilidade que se comunique com o tema, você pode utilizar esta habilidade, tá? Então, aí vem, ó,
se fosse terceiro ano, já encontraria outra habilidade aqui. Identificar a característica, o modo de vida, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam e tal. Aí, no quarto ano, eu já encontraria aqui 3 habilidades. Analisar e construir cadeias alimentares. O homem está dentro, faz parte da cadeia alimentar, né? Então, relacionar a participação de fungos e bactérias, e assim vai. Nós temos várias habilidades aí no quarto ano, 3, aliás, que se comunicam com esse tema. Eu estou mostrando para vocês que eu encontrei habilidades que se comunicam com este tema que foi apontado aqui, nutrição dos animais. Tá. No quinto ano, aparece muito mais. Aparece 1, 2, 3, 4, 5 habilidades que se comunicam, que dialogam, o que contribui para o desenvolvimento do tema nutrição dos animais, né? Vamos fazer o seguinte, agora o nosso próximo exercício é esse aqui, ó. Agora eu vou precisar da participação de vocês. Alexandra, me ajuda aí na participação dos colegas. Tá aqui, ó. O nosso tema é nutrição dos animais. Vamos elaborar o plano. Esse plano, aqui está escrito elaborando um plano de aula, mas poderia ser o plano de uma sequência didática, porque o que vai garantir isso aí é a duração, é o tempo. Tem aqui uma ficha com o campo duração. Vamos escolher o quinto ano. Eu sugiro o quinto ano para nós, tá certo? Então, um campo eu já tenho. Tá aí, ó, ciências e quinto ano. Estão acompanhando? Começando a preencher o campo. Ciências, que é o componente curricular, não é disciplina, a palavra disciplina, não tem, você não vai encontrar a palavra disciplina na BNCC, vai encontrar componente curricular, né? Disciplina é herança lá do regime militar ainda, né? É herança da 5692. Mas aqui são componentes curriculares. Então, o componente ciências. Vocês estão acompanhando? A Alessandra vai me dando aí a... Sim, estamos visualizando aqui. Tudo bem. Aí, então, o ano, quinto ano. Etapa, aqui não cabe, mas é etapa, ensino fundamental, tá? Quinto ano, /ensino fundamental. Certo. Aí nós temos o próximo campo aqui, objeto de conhecimento, duração. Duração, nós não vamos preencher esse campo duração, não, porque é muito relativo, né? Em relação ao cronograma da escola. Vamos seguir aquela dica que eu falei lá. Vamos procurar uma habilidade que se comunica com o tema nutrição dos animais. E eu vou oferecer para... Se a gente estivesse numa oficina, eu ia pedir que vocês entrassem no site da BNCC. Você só precisa digitar assim, a base. Aí ele vai oferecer lá um site que você navega. Você explora por navegação a base. Mas aqui nós estamos distantes. Aí, e o tempo também não colabora. Então, vamos lá. Eu vou oferecer aqui as habilidades para vocês. Pronto. Por que está assim? É porque é a cópia da própria BNCC. É desse jeito que está lá. Não está tão nítido. Está aqui. As habilidades do quinto... Essas são todas as habilidades de ciências, já que o nosso componente aqui é ciências. Estão todas as habilidades de ciências do quinto ano. Né? Então, dessas habilidades aí, qual ou quais as habilidades que melhor se comunicam, que melhor... se conectam com o tema apresentado, nutrição dos animais? É o tempo dos colegas observarem um pouquinho mais de perto, né? Isso, perfeito. Perfeito. Você precisa fazer um zoom aí, né? Querem que eu dê uma ajuda? Vamos lá. Sim. Vamos lá, então. O que vocês acham dessa habilidade aqui, ó? F05606, ensino fundamental, quinto ano, ciência, sexta habilidade. Ela diz assim, ó, selecionar argumentos que justifiquem por que os sistemas digestório e respiratório são considerados corresponsáveis pelo processo de nutrição do organismo com base na identificação das funções desses sistemas. Selecionar argumentos, não é uma pergunta, eu falei entonação de pergunta, mas é habilidade, né? Selecionar argumentos que justifiquem por que o sistema digestório... O que essa habilidade prevê ou preconiza? É que o aluno tenha a capacidade de selecionar argumentos que relacionam o sistema digestório com o sistema respiratório, dizendo como é que eles agem conjuntamente para que aconteça o processo de nutrição. Certo? Tá. Aí eu já deixei ela mais separada aqui ainda. Pronto.
esta habilidade, ela se comunica. Tem outra, mas nós vamos trabalhar só com essa aqui. Tem outra ali que dá para trabalhar também. Vocês concordam que essa aqui... Aqui apareceu a palavra processo de nutrição. Pronto, já me deu condições de trabalhar, desenvolver habilidade, olhando para o tema que foi apresentado. Certo? Tá. Então, o que é que nós já temos? Nós já temos o componente curricular, que é ciências. Nós já temos a etapa, o ano e a etapa, quinto ano, ensino fundamental. E já temos a habilidade. A habilidade que nós vamos desenvolver é essa aqui. Já está no campo aí. Professor Filomeno. Pois não. Estou vendo aqui no chat que tem várias pessoas aqui destacando sim, que a habilidade comporta sim. Estão confirmando aqui. Estão participando aqui. Estão participando, né? Sim. Ótimo, que bom. Ótimo, legal. Me dá esse feedback, Alexandra, que é muito importante. Tá, muito obrigado. Tá certo. Então, nós temos essa habilidade aí. Tá. Qual é o próximo campo que nós precisamos preencher? O campo... O objeto de conhecimento, que está lá em cima. Olha, está aqui, ó. Ele não foi preenchido. O objeto de conhecimento. Onde nós vamos encontrar esse objeto de conhecimento? Aí vem, ó. Qual é o objeto de conhecimento da habilidade EF05CI06? Gente, mais uma vez, a nitidez aqui é porque eu fotografei a própria BNCC. Eu fiz o print da própria BNCC. E aí é muita informação também, né? Aí não fica grande. Mas aí eu vou trabalhando aqui de uma modo que fica mais nítido. Então, qual é o objeto de conhecimento? A habilidade, ó, a primeira coluna aqui é a unidade temática, que são 3. A segunda é objeto de conhecimento. E a terceira é habilidade. O objeto de conhecimento está aqui na segunda coluna. Então, seria isso aqui, ó. Nutrição do organismo, hábitos alimentares, integração entre os sistemas digestório, respiratório e circulatório. Isso, a Grazi falou aqui, nutrição dos organismos. Ótimo, que bom. Legal. O que nós já temos? Nós já temos as habilidades, a habilidade, o objeto de conhecimento e qual é o próximo campo? É a competência. Nós falamos aqui anteriormente que nós temos 8 competências específicas em ciências, né? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Estão aqui as 8 competências. Só que eu já selecionei 2 aqui, que eu acredito que sejam desenvolvidas por meio daquelas habilidades ali. A competência 2 e a competência 7. Elas estão listadas assim na BNCC. E é assim que elas estão listadas também no documento curricular de Roraima. E é assim que elas estarão listadas também nas propostas pedagógicas das redes municipais. E é assim que elas estarão listadas também no PP das escolas. Nós temos aí, então. Essas 2 competências, vocês acham que elas dialogam ou elas podem ser desenvolvidas a partir daquelas habilidades, a partir do desenvolvimento daquela habilidade que foi apontada, a competência 2 e a competência 7. A competência 2 diz assim, ó, compreender conceitos fundamentais e estruturas explicativas da ciência da natureza. Bom, outra coisa, a competência não precisa expressar integralmente aquilo que a gente está procurando, porque são textos muito amplos, né? Muito geral, não é específica. Então, quando você encontra alguma coisa que pode ser atendido pela habilidade, ou pelo objetivo, ou pelo tema, você já pode segurar aquela competência, porque ela vai ser desenvolvida por meio uma parte dela, ou uma dimensão dela, será desenvolvida. Até porque nenhuma competência será desenvolvida numa única aula, ou numa única atividade. As competências são muito complexas. Elas vão ser desenvolvidas a partir do desenvolvimento das habilidades, né? Então, a 7, conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar. E aí entra a nutrição, né? Então, tá. Vamos continuar. Então, essas são as 2 competências. Se vocês não se posicionarem contrário, eu vou continuar com elas, tá bom? Então, estão aqui as 2 competências já selecionadas. Tá todo mundo dizendo aqui, dialogam, sim. Ótimo. Okay. Que bom. Ótimo, legal. Então, o que nós já temos? Nós já temos o componente, os campos de cima já estão preenchidos,
e já temos, inclusive, as competências específicas, 2 e 7, que pode ser colocado, gente, não precisa... Olha um detalhe interessante. Não precisa ser colocado o texto, nem da habilidade, nem da competência. Você pode colocar só o código alfanumérico. Se quiser colocar o texto, coloca, mas esse código alfanumérico, ele é exclusivo daquela habilidade, né? E aí, como os textos das competências são longos, se você colocar só o número da competência, é válido. Assim como é com a competência geral também. Vamos ao próximo campo. As competências gerais são as 10, né? São as 10 competências que deverão ser desenvolvidas por todos os componentes curriculares, que não é só ciência, não é só língua, todos os componentes curriculares têm como meta desenvolver as 10 competências gerais. E para desenvolver essas competências gerais, ao desenvolver as habilidades, nós chegaremos nelas. Olha aqui, ó. Aqui eu já coloquei eu já sinalizei algumas aqui. Ó, tipo aqui, a habilidade 1, que é conhecimento, a competência 1, que é conhecimento, a competência 7, que é argumentação, e a competência 4, que é comunicação. Então, eu acho que essas 3 competências gerais, elas podem estar sendo desenvolvidas naquele meu planejamento aqui, nesse nosso planejamento aqui, né? E aí, lembra aquela pergunta que nós fizemos lá no início? Como que explicitamente o planejamento de um componente curricular pode desenvolver valores, pode desenvolver competências e tal? Aqui, ó, nós conseguimos isso. A competência 1, conhecimento, ela tem como dimensão e subdimensão, tem suas dimensões e subdimensões. Entre elas estão aquelas palavras que foram colocadas lá no início da nossa oficina. Aplicação do conhecimento, metacognição, aprendizagem e conhecimento. E tem todas essas outras subdimensões aqui, ó, que fazem parte desta competência. Certo? Tá. A competência 1. E a competência 7, argumentação. Aí eu destaquei aqui, afirmação argumentativa, porque o aluno precisa argumentar naquela habilidade lá do 5º ano, dizer, olha, esse sistema, juntamente com esse aqui, favorece o processo de nutrição, porque esse tem a função disso e esse aqui tem a função daquilo. Então, os dois juntos, então ele vai precisar argumentar com propriedade para poder explicar para poder justificar, para poder desenvolver essa habilidade do 5º ano. A argumentação e o confronto de ponto de vista. Certo. Mas aqui, uma vez que a gente tenha colocado lá o número da competência geral, nós não precisamos nos comprometer em dizer qual é a dimensão e subdimensão, não. Isso aí só se quiser mesmo, só se você quiser fazer isso, tá? Continuando. Então, o que nós já temos? Temos as competências específicas, as competências gerais, nós escolhemos a 1, a 2 e a 4. A 1, a 2 e a 7, não é? Só confirma comigo. É a 7, que é a argumentação. Isso. Só corrigir aqui, tá? E a 7. É por isso que estão aquelas palavras lá, é porque não foi colocadas as palavras, as subdimensões da competência 4. Desculpa. A gente corrige aqui, ao vivo. Tá. Então, nós temos competências gerais 1, a 2 e a 7. Esses 2 quadrinhos, não precisa um quadrinho só é suficiente, tá, gente? Um quadrinho só para competência geral é suficiente. Basta colocar o número dentro de um quadrinho. Não precisa 2 quadrinhos como eu fiz aqui, não. Tá. Então, o que nós temos agora? Nós temos o objetivo de aprendizagem. Nós precisamos desenvolver. O objetivo de aprendizagem, nós não vamos encontrar ele nas planilhas. Aí é nós, professores, que vamos elaborar esse objetivo de aprendizagem. Pode ser mais de um objetivo. Depende da duração da minha aula ou da minha sequência didática. Certo? Esse roteiro funciona para sequência didática e para aula. É a duração da atividade que vai dizer o que a dimensão que tem a minha aula aqui. Mas o roteiro é o mesmo. Tá? O objetivo de aprendizagem, nós é que vamos elaborar. Ele não está na planilha. Então, eu elaborei isso aqui. Se você não concordar, a gente pode alterar também. Identificar os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Observam,
Esse objetivo de aprendizagem, ele deve estar linkado tanto com as habilidades, ou com a habilidade, como com o tema. Aqui, no 5º ano, eu tenho o meu aluno, para ele desenvolver essa habilidade 5, nós vamos precisar de pelo menos umas 10 aulas. Certo? Essa habilidade aqui, ó. Selecionar argumentos que justifiquem por que o sistema digestório e respiratórios são considerados corresponsáveis. Eu vou precisar de pelo menos umas 10 aulas, certo? Então, essas 10 aulas serão a minha sequência didática. Poderão ser a nossa sequência didática, certo? Aí, numa aula, eu vou trabalhar isso aqui, identificar os órgãos que fazem parte do sistema. Nesse exemplo aqui, eu estou colocando esse objetivo aqui. Identificar os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Mas eu estou prevendo, aqui nesse caso, eu teria que colocar bem aqui, duração, 1 hora, ou 1 aula, ou 2 aulas, né? Poderia ser 2 aulas. Uma aula para poder consolidar os conceitos que vão ser trabalhados aí. Aí, nesse caso, para esse objetivo, eu teria que colocar a duração aqui. Aí já seria, essa ficha serviria para 1 aula, né? Tá. Esse objetivo, ele deve estar linkado também com a estratégia de ensino. Gente, a estratégia de ensino, quando eu trabalho as oficinas com os nossos professores, a primeira estratégia de ensino que aparece é a aula explicativa, é a aula exposição. Essa exposição elas devem continuar existindo, mas elas não devem mais ser exclusiva e única, e a única forma de ensinar. O aluno precisa fazer alguma coisa. O aluno precisa desenvolver algum procedimento, colocando em prática as características essenciais dos conceitos que estão sendo trabalhados. Certo? Então, por isso que vem as habilidades. As habilidades são proceder. Habilidade é proceder, é fazer. Então, eu pensei nessa estratégia, o jogo. Os jogos, muitas das aulas sugeridas na plataforma de implementação da BNCC, aquilo que a gente pode levar para joguinho, a gente leva. Por quê? Porque o aluno é protagonista no joguinho. O aluno escolhe. O aluno vai seguir a regra do jogo conforme os conceitos, conforme a aprendizagem que ele teve dos conceitos. E é ele que vai decidir, é ele que vai manusear os elementos do jogo. Nesse caso, a utilização do jogo aqui é o seguinte, eu tenho um link aqui. Esse joguinho, eu preparei esse jogo. Nós não somos obrigados a preparar jogo, a gente pode encontrar aí, tem o WordWall, né? Tem vários sites aí que a gente encontra joguinho e tudo mais. Se nós estivéssemos numa oficina presencial, eu ia sugerir para vocês um joguinho que dá para realizar num grupo, que fosse cortando figurinhas, mas que os alunos fizessem de forma autônoma, em grupo, né? A aula expositiva, a sistematização do conteúdo precisa ter? Claro, precisa. Lá no início, para dar orientação, e no final, para fechar, né? Mas a parte principal é o aluno deve ser o protagonista, né? Então, olha esse joguinho aqui. Esse joguinho está de acordo com aquele objetivo lá. A parte do nosso corpo que faz a transformação dos alimentos em energia, se chama sistema digestório, é isso mesmo. Nesta atividade digital, vamos conhecer o caminho percorrido pelos alimentos nesse sistema. Aí, clica bem aqui, o que vai acontecer? Aí vem os comandos. Em qual parte do sistema digestório, esse joguinho, nesse caso aqui, esse joguinho poderia ser apresentado no início, que aí o aluno, já que não foi trabalhado o conteúdo com ele poderia errar, né? Pode cometer erros. Aí depois vai se fazer uma pesquisa, vai se utilizar é preciso utilizar um contexto, um vídeo, alguma coisa onde o aluno possa perceber as informações que ele precisa para compreender os órgãos que formam o sistema digestório, no caso. Aí depois voltaria para o jogo, para o aluno perceber que ele teve um melhor desempenho. Tá? Então, em qual parte do sistema digestório o alimento chega primeiro? Aí, se o aluno marcar estômago, vai ficar errado.
Ele vai errar. Vamos ver aqui, ó. Ops, que pena, você não conseguiu dessa vez. Tente novamente. Vamos lá. Então, em qual parte do sistema chega na boca? Vamos ver. Boca, muito bem. Tá. Continuando. Para onde vai o alimento após passar pela boca? Observa que a linguagem aqui é quinto ano, por isso que nós não podemos utilizar. Os alunos aqui não estão, não tem uma linguagem aprofundada, então é uma linguagem respeitando o nível e etapa em que se encontra o aluno. Aqui, nesse caso, é quinto ano. Para onde vai o alimento após passar pela boca? Vai para onde? Vai para o esôfago, né? Certo, muito bem. Continuando. Para onde vai o alimento após passar pelo esôfago? Aqui, observa que a gente está... Nos anos seguintes, o aluno vai estudar qual é a função do esôfago. Eu também não tive tempo de conversar isso com vocês, que existe uma progressão de aprendizagem. No segundo... Aqui nós estamos falando uma aula do quinto ano, mas no segundo ano, o aluno já começou a ver esses órgãos que formam o sistema digestório. Nos anos seguintes, aí ele vai saber para que serve o esôfago, qual é a função do esôfago, qual é a função do estômago. Aqui no quinto ano é isso. É o que a BNCC chama de progressão de aprendizagem. Ou seja, essa habilidade ela vai ser desenvolvida nos anos seguintes. Tá. Para onde vai o alimento após passar pelo esôfago? Ele vai para o estômago. Me ajuda aí, para eu não errar, viu, Alexandre? Estamos completando aqui. Tá. Então, eu vou te pedir... Pronto, eu vou pedir, Alessandra, que a turma me ajude aí. Continue. Depois do estômago, para onde vai o alimento? Respondam aí, jovens. Depois do estômago, para onde vai o alimento? Vamos colocar aí para a gente concluir essa parte. Alguém se habilita a responder aí no chat? É o intestino delgado? É o delgado? Sim. Vamos ver. Certíssimo. Parabéns. Parabéns. Tá. Qual o órgão entra em funcionamento após o intestino delgado? Durante o processo de digestão, né? O intestino grosso, né? Tá. Continuando. Qual a última parte do sistema digestório? Ânus. Continuando. Aí vem, para fechar aqui o sistema, faz uma... Eu estou usando esse recurso porque nós estamos remotamente, estamos conversando remotamente. Se nós estivéssemos presencial, nós estaríamos utilizando alguma coisa concreta, figuras, recorte, papel, desenho, alguma coisa que fosse mais palpável, claro. Não que isso também não possa ser utilizado no presencial, né? Então, aí vem, como serão coletadas as evidências do aprendizado dos alunos? Aí você pode dizer, por meio de observação, eu não fiz isso aqui não, porque fica muito subjetivo, né? Por meio de observação, por meio do joguinho, o joguinho serve também para saber se o aluno compreendeu, se ele desenvolveu, se ele atingiu o objetivo, né, de identificar os órgãos que fazem parte do sistema digestório. Observa que esse verbo, gente, é do aluno. E quem vai identificar os órgãos que fazem parte do sistema digestório é o aluno, não é o professor. Né? Porque nos planejamentos anteriores, antes desse protagonismo que se preconiza aqui na BNCC, poderia ser, ao final da aula, o aluno deverá ser capaz disso. Não. O verbo a ação é do aluno. Então, como serão coletadas as evidências do aprendizado? Quais seriam as evidências de que os alunos aprenderam? E aí, sucessivamente. Isso aqui fica mais subjetivo também. Tá. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês interessante aqui, que esse material, Alexandre, ele pode ficar com você. Eu posso enviar para vocês. Depois você pode nos enviar, que aí a gente repassa, né? Tudo bem. Olha que coisa interessante aqui, ó. Existe o próprio MEC disponibiliza algumas plataformas que facilitam a conexão entre as competências. Olha aqui, ó.
Vamos fazer a conexão entre aqui. Ó. Vamos ver como é que fica a conexão desta habilidade que nós trabalhamos ela. Veja que eu cliquei no link aqui, ó. Esse link aqui é do Mac. Ó. É uma plataforma que abre aqui, ó. Aí, descubra as combinações. Aí eu clico aqui no Descubra as combinações. Aí vem. Vamos ver essa habilidade que nós escolhemos ela. Vamos ver como essas habilidades se comunicam com quais competências gerais. Vamos ver se está afinado com a gente aqui. Bom, qual é o componente que nós trabalhamos nesta aula? Ciências, né? Isso. Tá. Cliquei no Ciências. Gente, a nitidez aqui é porque a tela é escura assim mesmo. Muito escura. E eu estou utilizando a própria plataforma. Um ano. Qual foi o ano que nós trabalhamos? Que nós estamos trabalhando? 5º ano. Aqui, ó. Unidade temática. Tem 3 unidades temáticas. Alexandre, eu vou esperar que os colegas digam aí. Qual foi a unidade temática que nós trabalhamos? Do 1º ao 9º ano, serão trabalhadas 3 unidades temáticas. Terra, Universo, Vida, Evolução, Matéria e Energia. Esta habilidade que nós trabalhamos, ela está dentro de uma dessas unidades. Eu vou pedir que você... Eu vou esperar os colegas responderem pelo chat. Tá, para responder, qual a unidade temática? A qual unidade temática pertence esta habilidade que nós trabalhamos nessa oficina, agora há pouco? Aí tem a opção... Matéria e Energia, Vida e Evolução, Terra e Universo. Que são as 3 unidades temáticas desenvolvidas do 1º ao 9º ano. Então, vamos lá. Quem é que se habilita a responder? Matéria e Energia, Vida e Evolução ou Terra e Universo? Terra e Universo. Já responderam, né? Vida e Evolução. Vida e Evolução. Muito bem. Gente, que maravilha. Exatamente. Vida e Evolução. Tá. E o objeto de conhecimento, aí ele vem automaticamente. Ó. Tá aqui ele. Tá. Aí, enfim, chegaremos na habilidade. Qual foi a habilidade que nós desenvolvemos naquele nosso plano? Essa aqui, não foi? Selecionar argumentos. Ó, cliquei nela. Olha aí, ó, a combinação com as competências gerais. Quais foram as competências gerais que apareceram aí? Ó? Conhecimento, que é 1. Comunicação e argumentação. Olha aqui, ó. Viu? São esses três objetivos. A competência. A competência 1, a 4 e a 7. Certo? Aí vocês vão ter acesso a esse endereço que eu vou encaminhar o material e aí vocês podem praticar, exercitar isso aí. Tá ótimo. Certo? Certo, isso. Aqui tinham algumas questões, mas eu vou deixar para outro momento, respeitando o tempo que nós temos, né? Isso. Toda aula de ciência deve começar com questões norteadoras, porque essas questões norteadoras é que vão trazer fazer com que eu considere a abordagem investigativa, né? Aí tem os pontos de análise do planejamento, que precisam ser analisados. Quando a gente olhar para o planejamento, precisa analisar, que é o aluno protagonista, letramento científico, desenvolvimento de habilidade, conexão com a competência, e etc. Método ativo, o joguinho é um método ativo, né? E assim sucessivamente. Eu sei que eu ultrapassei um pouquinho o tempo, né? Mas é difícil consolidar um pouquinho. Obrigado, gente. Então, muitíssimo obrigada, professor Mestre Filomeno, né, pelas colocações aí sobre essa temática da Base Nacional Comum Curricular, trazer um pouco desses conceitos, né, de habilidade, competências, do aluno aí como protagonista, e trazer também essa proposta de sequência didática, né, como uma possibilidade de estar desenvolvendo na sala de aula, no planejamento, essas habilidades aí. Então, vamos aqui olhar o chat, ver as participações. Então, várias pessoas participaram aí ao longo da palestra, né, contribuindo aí com as perguntas. Então, temos a pergunta aqui da
da Genislane Brito, né? A Lane Sim, é a bolsista do subprojeto de Pedagogia da Escola Carlos Raimundo, que sim, pergunta pelas competências, que foi colocada aí a questão das competências, né? Ela sim. diz, pelas competências serem extensas, quando colocadas no plano, devem ser trabalhadas todas elas? Tudo Não, que não, não. aí ela contempla tudo que as competências trazem, tudo que as competências trazem ou algum ponto somente? Sim, eu até mencionei isso lá anteriormente. E é importante essa pergunta, viu? Porque, é como eu disse, as competências são muito abrangentes. Afinal de contas, são para a ciência, por exemplo. Cada componente curricular tem suas competências específicas, né? Ciências, por exemplo, do primeiro ao nono ano, tem 8 competências para serem desenvolvidas. Observa a quantidade de habilidades que são desenvolvidas. Então, elas são muito abrangentes, elas são muito gerais, as competências. Então, você não precisa desenvolver nenhuma competência na plenitude, até porque nós não conseguiremos. O que a gente desenvolve numa aula é uma atividade estratégica de ensino, uma atividade elaborada. Essa atividade, ela vai ajudar a desenvolver aquela competência e também aquela habilidade, mas na sua completude, não. Então, você pega uma parte, pega uma dimensão da competência e trabalha o desenvolvimento dela. Não sei se consegui responder. Assim mesmo é a competência geral. Isso, até mesmo a questão, né, complementando, que foi abordado, né, a questão das habilidades, que muitas vezes requer várias aulas para que aquela habilidade seja, né, aí alcançada. Perfeitamente. Então, é muito boa a pergunta da Lani, né? Muito E aqui boa. nós temos muitas parabenizações pela palestra da Que bom. professora Aldenir, né? Obrigada, professor, uma excelente explicação, dizendo que a Verônica disse que aprendeu muito, né? A Lani compreendeu a sua colocação, atendeu a indagação ainda agora da Lani, ela conseguiu entender. Ótimo. Então, a Lauriette, né, a Iris, destaca, obrigada, Messi, por compartilhar seus conhecimentos conosco. Tá bom? Então, temos várias, aqui algumas colocações de agradecimento. Eu acredito que foi contribuidor, com certeza, né? Se mais alguém quiser fazer uma outra pergunta, ainda temos um tempinho aí, né? Se não quiser colocar aqui no chat, pode, aqui mesmo no áudio, né, abrir o áudio e fazer diretamente a pergunta, às vezes é um compartilhamento, né, de algo relacionado ao tema, fique à vontade, tá bom? Vou aguardar um pouquinho. Eu queria falar, Alexandra. Sim, professor. Pois não, professora. Que assim, a grande dúvida, e nós temos aqui vários alunos que estão em estágio, não estão falando, mas a dificuldade é grande nesse sentido, de entender essa nova forma de fazer o planejamento. Sim. O que a gente pode observar, de repente, os alunos que estão nas escolas, pode ser que isso ainda não tenha chegado nas escolas, né? Essa nova forma de você olhar a Base Nacional Comum Curricular e você ter que olhar as competências, as habilidades, os objetos de conhecimento e fazer esse planejamento seguindo agora o que eu vou chamar aqui de modelo, desse novo modelo. Sim. Ou seja, porque é uma nova forma de você estruturar o seu plano de aula, o seu plano semanal. Então, assim, isso que você traz aqui, principalmente para os alunos que estão em estágio, que estão nesse processo de formação, é muito importante porque vão vivenciar isso nas escolas. Pode ser que nem todas as escolas ainda estejam adotando, porque requer uma reformulação dos projetos pedagógicos, do currículo. Então, assim, acho que tem um caminho longo ainda nesse sentido, por mais que a BNCC já tenha, que está sendo implantado em todas as escolas, eu vejo que ainda nós temos um longo caminho nesse sentido. E esse exercício que você mostrou,
de olhar a BNCC, eu achei muito interessante, porque isso começa a ser uma oportunidade de as pessoas se familiarizar com o documento. Sim. Né, com o documento em si. Como é um documento muito extenso, muito complexo. Muito complexo. Que não, assim, para você entender. Porque agora a primeira pergunta os professores querem saber: cadê o conteúdo, né? Então, como o conteúdo, aquela listinha de conteúdo não está mais aparecendo. Não. E a maioria dos professores seguia por essa relação de conteúdos. Então, o grande desafio agora do professor, e é nesse sentido que eu iria fazer a minha fala, e até você reforçar isso, você, enquanto redator da BNCC, na área de ciência da natureza, essa compreensão que o aluno, agora, ele vai fazer todo o seu ensino fundamental com base, né, nas áreas temáticas, e vai ter que entender que ele vai estudar vida e evolução, matéria e energia, durante todo o seu ensino fundamental. Sim. Né? Então, isso é importante que seja dito. A gente está falando de ciência da natureza aqui, mas poderia ser de língua portuguesa, da matemática, sim. E assim por diante. Né? Então, é importante a gente entender isso, né? Que a BNCC é um documento curricular, é lei, e as escolas vão precisar implantar. Sim. Ontem à noite nós tivemos 3 posicionamentos, quem participou da mesa de abertura, sim, que foi importante exatamente para que a gente perceba e faça a crítica com base nesse documento também. Uhum. Então, assim, a minha fala é nesse sentido, de chamar a atenção aos participantes, como a maioria dos que estão aqui na sala são alunos do curso de pedagogia. Eu não sei se nós temos de outros cursos, eu não vi identificação assim, de cursos em si, das pessoas se colocando de outros cursos, mas eu acredito que a maioria aqui seja do curso de pedagogia, e alguns são bolsistas do programa. Então, chamar a atenção nesse sentido, era essa a minha fala. Concordo plenamente com a sua colocação, no sentido de que da não consolidação ou da não materialização do currículo ainda. Os acadêmicos que forem estagiar nas escolas, eles não vão encontrar o professor desenvolvendo um trabalho dessa forma ainda, porque as propostas ainda estão em desenvolvimento. Você professora, que faz parte do conselho, sabe que a gente está longe de chegar ao final. A pandemia foi um fator que obstacularizou a continuação. Se não fosse a pandemia, talvez agora eu acho que a gente já estivesse discutindo os PPs das escolas, não mais a BNCC. Porque aí, em termos de hierarquia, BNCC, documento curricular de Roraima, que é o DCR, depois vem a proposta do município e depois o PP e o plano de aula. Isso que a gente está fazendo aqui é o ponto final. É como se tudo isso já tivesse... Observa, essa discussão nossa, ela está muito adiantada, porque nós estamos materializando o currículo como se tudo isso já estivesse pronto. Como já estivesse pronto. O DCR nosso de Roraima já está pronto, claro. Mas as propostas dos municípios ainda não. E as propostas, elas também são documentos normativos, né? Que deverão balizar a elaboração dos PPs das escolas, e os PPs serão os documentos que irão balizar o planejamento da aula. Então, você tem razão, professora. Os alunos que forem estagiar, ele vai olhar, ele está escutando uma conversa, um diálogo, falando de uma coisa que não chegou ainda, né? Nós não chegamos nesse planejamento de aula ainda. Nesse planejamento conforme o que nós fizemos aqui. Mas eu acredito que nos próximos 2 anos a gente conclui isso aí. Eu também faço parte do grupo de professores que faz formação no Estado,
mesmo depois, acabou o período de vínculo que a gente tinha como redator, mas a secretaria ainda nos mantém como professor formador. Então, aí existe uma perspectiva de que nos próximos 2 anos, no Estado, nós já tenhamos condições de estar planejando conforme isso que nós estamos discutindo agora aqui. A universidade está nessa discussão, a turma do PIB está na frente, está muito adiantada em relação ao processo como está. Ótimo, muito obrigada. A professora Enia, que trouxe aí uma explanação, né, bem gigantesca em relação às falas do nosso palestrante. A Ildina, né, falou que esse esclarecimento é muito importante para nós, né, que estamos dando início a essa etapa da graduação aí, planejamento e estágio. Então, aí temos uma última pergunta aqui, talvez alguma outra, da nossa supervisora da Escola Campo Balduino, a professora Aldeni Fiais, que coloca: a BNCC é um marco na história, porém os professores também precisam conhecer e entender esse novo modelo. Como isso será realizado até atingir o professor de forma efetiva, já que se pretende implantar em 2022? Eu não sei se será possível a implantação em 2022. A previsão é esta, mas eu não sei se nós conseguiremos. É a professora... Aldeni Fiais. Aldenice, né? Aldeni, isso. Eu não sei se nós conseguiremos materializar esse processo até 2022, porque, como a professora Enia destacou, nós estamos muito longe disso, muito longe. E assim, e aí a professora perguntou como é que isso vai acontecer. Nós precisamos de formação, de formações. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui, esse diálogo, essa discussão sobre como planejar para a BNCC, eu preciso fazer isso com todas as escolas. Nós precisamos fazer com todas as escolas, com todos os coordenadores, com todos os gestores, para que a gente possa ter ciência de como é que a coisa vai funcionar. Assim, então, quando você perguntou como é que isso vai ser feito, eu estou respondendo: precisamos de formação. Precisamos de um ciclo de formação com todas as pessoas que trabalham nas escolas, diretamente na escola, né? É isso, professora. Porque só reforçando essa fala, né, Filomena, um pouquinho, a pandemia, ela chegou bem na fase desse ciclo da formação, né? Ou seja, as pessoas estavam sendo capacitadas para fazer o processo de capacitação nos seus municípios. Sim. E aí veio a pandemia. Então, agora que está se iniciando tentativas de fazer esse processo formativo. E eu entendo, eu acho que você também defende isso, que não é possível os sistemas e as redes querer implantar a BNCC sem os professores passar por esse processo de formação. É impossível. É impossível. Né? Porque, assim, com certeza. Esse novo modelo que a gente está dizendo não é só de preencher esses quadrinhos de trás, né? Muito mais, assim, muito mais. Parece que é simples, mas não é simples, é um processo muito complexo, porque são muitos os conceitos, são diferentes concepções de educação, de avaliação, de visão do aluno, de visão de escola, o que é agora objetivo, conteúdo, competência, habilidades. Então, esses conceitos, para serem construídos, precisam de um tempo de formação. Verdade. Né? Porque, veja bem, a BNCC tem quase 600 páginas, o professor vai ler essas 600 páginas? Não vai. Né? Então, assim, é preciso que alguém faça esse filtro e consiga trazer esse processo formativo para os professores nas diferentes etapas, níveis e modalidades aí de ensino. Então, só para fazer uma fala aí. Né? Perfeito, professor.
Tá ótimo. Muito obrigada, professora Enia. Como sempre, as colocações, né, para complementar o evento, né. A Denise fala, né, verdade, isso mesmo, né, ela está justamente confirmando aí, ratificando. Precisamos de formação, porque é um material rico, né, abrangente, complexo, que uma hora será implantado nas escolas. E antes disso, é imprescindível o conhecimento de toda a BNCC de forma ampla e completa, né? Perfeitamente. Então, essa importância aí, né, de entender ela afinco mesmo para poder ser efetivado, né, ali na prática. Se eu não tenho conhecimento, como eu vou estar e trabalhar algo que eu não conheço, né? Então, Perfeitamente. eis a necessidade realmente dessa formação. Então, eu acredito que foram tiradas, né, foram colocadas aqui posicionamentos em relação à palestra, em relação ao tema de hoje, perguntas, participações. Creio que eu estou visualizando aqui no chat, não tem mais nenhuma pergunta, né, apenas parabenizando o professor Filomeno pela excelente explanação, mais uma vez. Obrigado. E para concluirmos, né, esse segundo dia do evento, queremos novamente aqui agradecer a participação do professor Filomeno, né, muitíssimo obrigada pelo aceite, pela excelente apresentação aí dessas ideias, a qual contribuiu muito e enriqueceu, né, este evento de hoje. E agradecer a todos que ficaram até agora, presentes aí afinco, né? Estamos terminando aqui, ainda tem 48 pessoas aí desde o início, ouvindo atentamente, participando, e isso é muito gratificante. E aí já estendo, né, o convite para todos, que amanhã teremos, né, a continuidade aí do evento, com o último dia, a qual teremos ainda palestra, mesa redonda, o importante relato dos bolsistas que amanhã irão, né, dos bolsistas das escolas campus, do subprojeto Pedagogia, irão aí explanar essas experiências, tanto no modelo de ensino remoto, quanto nesse presencial que as escolas já retornaram, né, trazer esse olhar, esse entendimento deles em relação à sua experiência nesse contexto. Então, já estendendo a todos que amanhã teremos ainda o evento, e dizer aqui muitíssimo obrigada. O Denise dizendo que está amando a apresentação, professor Filomeno, parabéns. Obrigado. Parabéns, então, a todos, a professora Enia, pelas excelentes colocações também. E eu acredito que seja isso, não é bom? Eu coloquei aqui no chat a frequência, mas aqui em cima, acho que quem não visualizou, eu vou postar aqui novamente, para que vocês possam colocar nome, um e-mail, né, importante, para que assim possam haver uma certificação, né, que é muito importante também, tá bom? Então, sem mais perguntas, sem mais questionamentos, agradecemos aqui a participação de todos, e assim declaro encerrado o evento desta noite, mas pedimos a participação de todos amanhã, né, no evento, que será amplamente divulgado, né, nos nossos grupos, aí nas redes sociais, com os links e tudo, para que todos possam participar. Então, muitíssimo boa noite, muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Então, Filomeno, obrigada. Obrigado. Estou à disposição, quantas vezes precisar. Vou finalizar a gravação da nossa atividade de hoje. Tá ótimo. Tá ótimo. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Muitíssimo obrigada. A gente se encontra por aí nas formações. Tá certo, Alexandra. Vejo por lá. Tá bom. Obrigada, professora Enia. Obrigada a todos. Uma boa noite. Se cuidem. Boa noite.